Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Wendel e eu quero te convidar a vir estudar inglês comigo. Eu já te peço que você deixe o seu like no vídeo e se inscreve aqui no canal. Aqui eu compartilho a minha rotina de estudos de inglês, eu compartilho algumas dicas, coisas que eu fiz que não deram certo, coisas que eu fiz que deram certo. E hoje eu quero dar início a esse curso, aonde eu quero ensinar você que, igual a mim, está estudando inglês da sua casa e você talvez não tenha dinheiro para pagar um curso, não tenha uma grana aí para desembolsar para pagar um professor particular e você decidiu estudar inglês de casa usando a internet. Então eu quero te ajudar nisso, por onde você vai começar, os erros que você não deve cometer e os métodos que eu utilizo que tem me ajudado a aprender o inglês. Bom, logo de início, eu já quero deixar bem claro que nesse curso eu não vou estar ensinando gramática, eu não vou estar ensinando regras, por exemplo, tempos verbais, regras gramaticais. Em resumo, o curso vai te ensinar a falar inglês e entender o inglês. Do absoluto zero, se você não sabe nada de inglês, esse curso é feito para você. Então esse primeiro vídeo vai ser muito importante para você entender como vai funcionar esse curso e como vai acontecer as aulas, beleza? E também eu quero preparar a sua mente, eu quero te explicar algumas coisas, dar algumas dicas de como você deve estudar ao decorrer das aulas. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que não existe um método divertido, não existe um jeito fácil de você aprender uma língua. Não caia naquela ideia que existe um método super divertido, que você vai aprender inglês com música, com série. Isso daí é tudo baboseira, isso daí é tudo conversa. É legal, é divertido aprender, mas tem as partes chatas também. Ah, e outra coisa que eu quero te alertar também é sobre aqueles métodos que o pessoal anda ensinando aí sobre aprender inglês em 6 meses, em 3 meses. Pelo amor de Deus, né? Como você vai ficar fluente em 6 meses? Não faz sentido alguma coisa dessa. Se, por exemplo, uma criança que ela tá aprendendo a falar ali, ela leva, sei lá, 3, 4 anos para desenvolver a fala, como você, sendo adulto, com a vida agitada, tendo trabalho, tendo família, você vai conseguir absorver um idioma, seja lá qual for o método que essa pessoa tá te ensinando, em, sei lá, 6 meses, 3 meses, é uma coisa que não entra, né? Não caia nessa conversa, pelo amor de Deus. E eu sei que existem 1 milhão de métodos, só que eu quero te ensinar o meu método, o que eu utilizo, que é a junção de várias técnicas que eu aprendi ao longo do tempo, que tem me ajudado a desenvolver a minha fala do inglês e o meu entendimento. Outra coisa que eu queria falar também, quando você está aprendendo uma língua, você não deve ficar focado em aprender palavrinhas soltas, você não deve focar também em ficar perdendo muito tempo com aquelas diquinhas. Ah, essa diquinha aqui de inglês, como falar tal coisa em inglês, como usar tal verbo, tal phrasal verb, não sei o que. Isso daí não vai te ajudar em nada, eu vou ser sincero. Porque para pra pensar, você tá ali no Instagram, por exemplo, aí você vê uma dica de inglês lá. Você tem um tempo de estudar aquilo ali, de parar, focar o seu tempo e memorizar aquilo? Não, provavelmente aquilo você vai esquecer. Provavelmente você vai aprender ali, ah, eu entendi, bacana. Mas daqui 1, 2 dias você vai esquecer. As técnicas que eu vou te ensinar é um aprendizado focado, organizado e são técnicas que vai te ajudar a fixar essas coisas que você vai aprender. Não só aprender e entender, mas você vai fixar como memorizar frases, como eu posso falar tal coisa no inglês. Por exemplo, eu quero expressar tal ideia no inglês. Aí você vai aprender a expressar aquela ideia, mas você vai aprender também a memorizar isso, para quando você precisar, você estiver numa situação, você precisa utilizar aquilo, isso venha com naturalidade. Então, uma das primeiras dicas, e eu acho que é uma das mais importantes, é a seguinte: foque primeiramente em entender o idioma e depois você vai aprender a falar. Quando você for para uma conversa em inglês, o primeiro contato, a primeira conversa que você vai ter, o seu problema não pode ser entender o que a pessoa está querendo dizer. Você pode ter até a dificuldade de se expressar, né? De você formar uma frase ali, uma ideia e expressar com naturalidade. Falar você até consegue dar um jeito aqui ou tá ali, pode não sair natural, mas talvez a pessoa consiga te entender. Então grave isso.
O seu foco, primeiramente, deve ser entender o idioma. Esquece falar. Falar vai ser natural. Beleza, mané! E segunda coisa que eu já citei aqui e que você não deve perder tempo de jeito nenhum é em aprender palavras soltas. Não fique perdendo muito tempo aprendendo palavrinhas soltas. Lista de 20 palavras do inglês. Lista de, 40 palavras. Tá bom, você quer aprender palavras soltas, mas será que quando você precisar utilizar essas palavras, você vai conseguir formar uma frase com elas? Da forma natural, como é falado mesmo no inglês? Claro que não, porque por mais que você consiga memorizar, 1.000 palavras, 2.000 palavras, quando você precisar utilizar elas, eu garanto pra você que você não vai conseguir formar uma frase naturalmente. E qual o problema em fazer isso, em aprender palavras soltas? Por exemplo, vamos supor aí que você queira traduzir do português para o inglês a frase "como vai você?". Aí você já vai pensar, né? Como em inglês é how. Vai em inglês é go. E você em inglês é you. Só que aí, será que é assim que eles falam? How go you? Será que é assim que é falado no inglês? Claro que não. Existe um jeito natural de falar essa frase no inglês, que geralmente os americanos gostam de falar how's going. Como vai você? How's going? How's it going? How's it going? Oh, hi Andy, how's it going? Se você for traduzir essa frase, how's going, ela não tem nada a ver com o português, né? Não soa muito natural, né, pra gente no português. Mas é o jeito que eles falam. E esse vai ser uma das formas que a gente vai aprender no decorrer do curso. Nós vamos aprender blocos de frase. A gente não vai focar em aprender um monte de palavras soltas e tentar formar frases com ela. A gente vai aprender com blocos de frases. E quando a gente precisar expressar aquela ideia, a gente vai adaptar aquele bloco de frase para a nossa necessidade. Você já vai entender mais pra frente o que a gente vai fazer. Mas a princípio, saiba disso. Não perca tempo aprendendo palavras soltas. É mesmo, é? E com isso, a gente já cai em uma outra dica. Deixe o idioma vir até você. Porque quando você deixa o idioma vir até você, você vai aprender o idioma do jeito que ele é falado, não do jeito que você acha que tem que falar. Quando você quer expressar uma ideia, você vai montar uma frase de acordo com o jeito que você fala no português. Só que às vezes esse jeito que você fala no português não vai soar tão natural no inglês. Então deixe a língua vir até você. Deve ter uma coisa que você provavelmente pensou: tá bom, eu tenho que deixar o idioma vir até a mim. Eu não posso perder tempo aprendendo palavras soltas. Eu devo primeiro focar em entender, depois falar. E como eu faço então para gravar isso, fixar tudo isso na minha cabeça? Eu tenho que, ficar naquela decoreba de ficar, repetindo da hora? Não exatamente. Nós temos uma técnica chamada repetição espaçada, que essa técnica vai te ajudar na sua memorização. E existem alguns aplicativos, existem programas que eu vou apresentar aqui, que me ajudam na memorização dessas estruturas, dessas frases em inglês. E quando eu devo começar a falar? Bom, como eu já disse, não é legal você iniciar uma conversa em inglês sem entender nada. Tipo assim, eu sei falar um how are you e um hi, good morning, good night e tal. Já dá pra eu iniciar uma conversa e ter um diálogo com alguém? Olha, provavelmente não. Porque uma conversa você sabe que não fica preso só em cumprimentos, né? Em saudações e tal. Você sabe que você vai pra vários caminhos, né? Você vai falar um pouco sobre você, sobre sua profissão, você vai falar de onde você é. Então eu aconselho você ter uma base legal. Quando você perceber assim, não, eu já tô entendendo bacana o inglês. Algumas coisas, às vezes eu fico boiando e tal, mas eu já consigo entender. O inglês básico aqui, falado pausadamente, eu já consigo entender. Então, se você já está nesse nível de inglês, você deve procurar situações para você se envolver com o inglês, para você utilizar o inglês e começar a falar. Já que você entende, você tem uma compreensão legal já, então você vai procurar situações para falar o inglês. E ao longo do curso eu vou apresentar alguns métodos para você fazer isso. Por exemplo, hoje a gente tem o ChatGPT, que a gente consegue ter uma conversa com ele e tal. Para os mais tímidos, né? Tem o ChatGPT. Também nós temos algumas plataformas que podem nos ajudar. Temos aí uma plataforma que eu utilizo bastante aqui nos vídeos do canal, que é a Free for Talk, que ela é uma plataforma gratuita
que você entra lá e conversa com o pessoal, troca ideia com o pessoal do mundo inteiro. E é totalmente gratuita. E o foco do pessoal lá é exatamente esse, praticar o inglês. Então dificilmente você vai ver pessoas mal intencionadas lá. Eu, pelo menos, do tempo que eu utilizo, eu não achei ninguém, né? Deve ter, mas eu não encontrei ainda. Ainda bem, né? Bom, é basicamente isso. Não tem muito segredo, não tem muito mistério. Agora vamos partir para a prática. Vamos para a nossa primeira aula prática, onde a gente vai adquirir noções básicas do inglês. E eu vou mostrar aqui como você vai utilizar o programinha, eu vou disponibilizar também o diálogo. Se você não sabe utilizar o Anki, né, que vai ser o programa que a gente vai utilizar aqui nas aulas, eu vou deixar um card aqui de um vídeo que eu ensino passo a passo como você utiliza o Anki. Ele vai ajudar a gente pra caramba nessa tarefa de memorização. Então beleza, eu te vejo no próximo vídeo que a gente vai estar iniciando a nossa primeira aula. Te vejo lá!